Fala turma, beleza? Você quer aprender a fazer bonsai? Segue comigo que eu estarei te ensinando. Vamos lá! Nesse vídeo eu estarei ensinando a forma básica para que você em casa, sem ferramentas corretas, consiga estar fazendo. Porém, você verá que você precisa das ferramentas. As ferramentas do bonsai às vezes não são tão caras se comparado com a necessidade das mesmas. Esta é a ferramenta que eu estou utilizando, chamada Hack Pinça. Aqui eu estou utilizando um garfo para simplificar, que você também consegue fazê-lo com o que você tem em casa. Devemos fazer de fora para dentro, tirando a terra de fora para dentro para não danificar as raízes, chamadas capilares. Agora nós retiramos todo o torrão da terra para observar como está a formação do nimbari. Neste momento eu viro o garfo para usar o que seria o hashi. E assim prossigo na abertura das raízes para que consigamos retirar a raiz pivotante. Aqui conseguimos ver o que é a raiz pivotante. É esta que segue a linha do tronco da planta. Ela só serve para sustentação da árvore. Finalmente retirada as raízes, né? Retirado uma da outra, que deu trabalho, viu, pessoal? Aqui vocês podem ver as raízes capilares, as que são responsáveis pela absorção de alimento. Agora, aqui estaremos fazendo o corte, né? Estaremos deixando uma certa quantidade de raízes capilares para que a planta se restabeleça. E estaremos fazendo o corte limpo, né? Não esquecendo que tem que ser um corte limpo. Estou utilizando um alicate, mas neste ponto seria utilizado o alicate côncavo. Lembrando sempre de passar a pasta cicatrizante. A pasta cicatrizante é esta aqui. Como vocês podem ver, sobraram algumas raízes capilares, raízes que estarão ajudando a planta a não morrer. Essas raízes eu já não corto, eu não posso retirá-las. Farei o mesmo com a outra planta. Corte feito, as plantas estão já da forma que eu almejo. Agora é a posição das plantas aqui dentro. Eu tenho que colocar elas de forma que uma, a mais fina, fique abaixo da outra, para que uma não sobreponha a outra. Elas precisam ficar como está na natureza. Agora a planta selada, né, com a pasta cicatrizante, podemos colocar diretamente na terra, não há problema. Damos uma ajeitada nas raízes para que fiquem um pouco radial, não precisamos trabalhá-la agora, não é a necessidade, mas já deixamos um pouco trabalhadas para que não fique difícil. Colocamos em um ângulo inclinado para que elas não fiquem as duas retas, pois a planta busca a luz, então nós deixamos um pouco separadas. Coloco um pouco mais da terra, né, o substrato, depende do que você for colocar. Estou colocando a terra vermelha para que vocês notem e vejam como é feita o processo facilmente, tá bom? E cobrimos a planta com as raízes, não deixando que seja retirada do ângulo que queremos. Completamos de terra e após esse processo fazemos a rega.
Antes eu estarei colocando aqui a torta de mamona, porque a torta de mamona todos sabemos que é um adubo orgânico. E a planta, como nós estamos no inverno, não podemos estar colocando outros tipos de adubo, porque a planta está em estado de dormência, né? Aqui, como vocês podem ver, foi feito a, a posição da planta, né? São duas plantas, serão, como eu disse, mãe e filha, né? Estilo chamado Socan, é com S, S-O-K-A-N. Não podendo esquecer, eu falei para vocês que eu estaria utilizando ferramentas que todos pudessem estar tendo em qualquer lugar, né? Agora estaremos fazendo a poda, né? Retiramos as raízes e precisamos retirar as folhas da planta. Agora eu estarei fazendo também cortando na altura já desejada para para a planta já no futuro. Olha aqui para vocês verem a necessidade de uma planta, de um alicate correto, tá vendo? Eu venho cortando e a planta não corta, tá vendo? O alicate, às vezes, esse tipo de alicate, às vezes não é suficiente. Então, por isso que temos que ter o alicate bola, tá vendo? É uma ferramenta que não é correta para o bonsaísmo, tá bom? Agora, cortou e ainda deixou um fiapinho. Vamos partir para outra já. A planta mais robusta é a que fica acima da outra. Tá vendo? Agora até cortou legal. Esta é a necessidade de ter uma ferramenta correta. Ferramenta para bonsai, tá bom? Não devemos esquecer do enraizador. Precisamos do enraizador porque cortamos as raízes e queremos que ela multiplique suas raízes. Não estou fazendo merchan, tá bom? Por enquanto ainda não tenho esse patrocínio, mas o enraizador serve para aumentar a chance da planta sobreviver, pois ela pode chegar a morrer, tá bom? Então vamos ali. Dá uma chacoalhadinha, né? Sacudidinha. E são 5 ml por litro de água. Como eu estou colocando em uma garrafa de 2 litros, vamos colocar 10 ml, tá bom? Aqui é a primeira. E agora a segunda. Note que quando você já coloca o líquido lá dentro da água, muda a cor na hora, tá vendo? Aquilo ali é um nutriente muito, muito poderoso, tá bom? Agora completamos com um pouco de água, damos uma sacudidinha e fechou. Lembrando, estamos no inverno. O inverno quer dizer que as plantas não absorvem tanto nutriente assim. Então, não adianta eu colocar um osmocote, um Thai-Gold ou algo assim. Então, o que que eu vou colocar? Estarei colocando agora humus, né? Ou esterco, tá bom? Neste momento eu vou colocar o esterco de gado para que a planta absorva um pouco mais de nutriente. Lembrando que o esterco deve estar curtido, tá bom? Para não afetar a planta e queimar as raízes da planta, tá bom? E agora vamos colocar o enraizador na planta, tá bom? Pode colocar bastante, sem medo. Esse enraizador não faz mal, ele faz bem para as plantas. Agora colocar a meia sombra, na verdade. E é isso aí. Muito obrigado. Segue com a gente.